E nesse vídeo vou compartilhar com você a melhor estratégia para você estudar por questões. Para começar, por que tanta gente fala sobre estudar por questões? Eu costumo dizer que questões têm um benefício duplo. Primeiro, você antecipa futuras questões de prova. Porque, como você sabe, as bancas reutilizam questões umas das outras. Às vezes a própria banca reutiliza uma questão que ela já usou, ela muda um pouquinho, então isso já é um baita de um benefício. E o segundo aspecto, talvez o mais importante, é que quando você estuda por questões, você está estudando de uma forma ativa. Porque a questão desafia você, faz com que você pense, você tente recuperar a informação que está no seu cérebro para tentar acertar qual que é a opção correta. E a verdade é que questões não têm contraindicação, você vai poder fazer aí à vontade. Bom dia para vocês! Vamos falar de um conteúdo que tem a cara que pode aparecer na nossa prova do Banco do Brasil, tá? Então, conteúdo que tem toda a cara ali de que vai aparecer no Banco do Brasil. Vamos lá, chegando aqui no nosso último bloco desse conteúdo mais curtinho, que é o conteúdo aqui vinculado às nossas práticas ASG. E para fechar, eu trouxe aqui mais um slide para vocês, que é a integração de aspectos ASG nas análises de ações das empresas e também nas análises de crédito, tá? Vou deixar o material liberado para vocês depois, tanto no site quanto no meu Telegram, tá? Vai ficar disponível para vocês isso. E aí, que integração é essa? Olha, eu vou olhar aqui, e isso é bem importante, eu vou olhar aqui o ASG e vou fazer uma análise das ações da empresa, o quanto vale cada ativo. E aí, o que é que a gente vai ter? E vou pegar essa integração e vou ver como é que isso envolve a política de crédito que essas empresas, porventura, podem precisar ou podem receber. Então, o que é que a gente vai ter? Na hora de fazer uma análise e integrar essa prática ASG com a prática de crédito, o Banco do Brasil vai, acreditar no valor da integração dos aspectos ASG na análise fundamentalista, na análise dos fundamentos das ações das empresas e na análise de crédito. Então, eu não vou olhar e não vou ter uma visão de curto prazo. Quando eu falo que eu vou integrar os aspectos do ASG com a análise fundamentalista, eu estou dizendo então aqui pra gente que eu vou olhar os aspectos ASG olhando para os fundamentos, significa dizer olhando para a empresa no longo prazo. Como é que a adoção desses aspectos afetou a empresa não no curto prazo, mas como é que a adoção desses aspectos do ASG afetou nos aspectos de longo prazo, no contexto aqui associado ao longo prazo da empresa. Avaliar não só quantitativamente, mas avaliar qualitativamente a sustentabilidade das empresas com a adoção de filtros positivos e negativos, baseado em eu vou olhar para poder ver qual é o efeito positivo ou negativo, a estrutura de governança, ética e integridade. Daqui eu vou olhar a relação social, eu vou olhar a relação com o meio ambiente, eu vou observar os índices de sustentabilidade e o alinhamento com o padrão GRI. Tudo isso vai ser observado não apenas quantitativamente. Eu vou fazer uma análise qualitativa. Eu vou fazer uma análise agora
pensando numa lógica qualitativa, não mais numa lógica quantitativa, não é apenas número, é informação a respeito dessa empresa. Avaliar a sustentabilidade econômico-financeira e ou a atratividade dos investimentos com a incorporação de modelos de valuation e ou análise de fluxo de caixa. Eu vou fazer essa análise de como está a prática ASG e eu vou avaliar essa empresa por meio da sua atratividade, pensando nas formas mais recorrentes do mercado de fazer a avaliação dessas empresas, por meio de modelos de valuation ou por meio de modelos de fluxo de caixa. Aqui nessa análise, eu vou fazer utilizando um aspecto mais quantitativo, analisando aqui um aspecto bem mais quantitativo, tá? Então, é essa aqui a análise que nós vamos observar. Agregar informações de sustentabilidade nas decisões de investimento. Isso aqui é essencial. Vou entender qual é a prática de sustentabilidade adotada por essa empresa. Que prática é essa? E aí, vou levar isso em consideração quando eu for tomar aqui a minha decisão de investimento. Eu vou levar isso em consideração. Elaborar ranking entre as empresas mais sustentáveis, de forma a auxiliar os gestores na alocação de portfólio dentro das empresas que envolvem esse tipo de atitude nas ações dessas empresas. Aplicar, e isso vai ser feito, aplicar a régua ASG na atribuição de limite de crédito de emissores, refletindo na objeção, redução ou ampliação de limites. Então, agora eu vou pegar, e aí olha aqui o que muita gente tem dúvida. Vou ver de acordo com a régua dos aspectos ASG, como é que eu faço para atribuir limite de crédito, como é que eu faço aqui então para mexer nos limites, e é o que ele fala, refletindo na objeção, redução ou ampliação de limites, de acordo com o volume de práticas ASG que essa empresa porventura adote, tá? Então é isso que a gente vai ter. Eu tenho aqui ainda o seguinte: ações nos aspectos ASG por meio de reuniões presenciais, e-mail, conferências telefônicas e contato com o departamento de relações com investidores das empresas, caso se faça necessário, será então observado na hora de fazer o investimento nessa determinada empresa, tá? Então, é isso que a gente vai ter. Estimular o aprimoramento da qualidade e quantidade de informações ASG disponibilizadas pela companhia de forma pública em seus sites corporativos. Informamos aos emissores que tais informações são avaliadas e essas informações enviadas têm influência no resultado final da análise de crédito. Eu faço análise de crédito olhando toda a prática ASG dessa companhia. E aí, o Banco do Brasil, pensando ali na sua transparência, vai divulgar os votos proferidos em assembleias, zelando pela transparência do exercício de voto. É assegurada a divulgação no website da BBDTVM
do histórico das votações ao longo do ano e as matérias relevantes obrigatórias. Estão descritas na diretriz de exercício direito ao voto em assembleias. Disponível para consulta no endereço eletrônico, e aí tá aí o endereço do Banco do Brasil. Então, só para a gente fechar, quando eu falo em ASG, vamos pegar aqui essa siglazinha, deixa eu botar aqui um slide para vocês. Quando eu falo aqui em ASG para o Banco do Brasil, o que é que eu preciso saber, tá? Quando eu falo aqui nessa prática ASG, primeiro eu vou lembrar o conteúdo. É aqui, quando eu falo em ASG, eu estou falando aqui em ambiente, sociedade e governança. Então, é isso aqui que eu falo quando eu trabalho ASG. Primeira coisa que você vai lembrar, o Banco do Brasil, ele é uma instituição que não é que ele adere, ele abraça aqui pra gente essa prática ASG. Então, o Banco do Brasil é um representante da prática. E aí, mais do que isso, o Banco do Brasil, por meio da sua gestão de ativos, o Banco do Brasil não apenas, vamos dizer assim, ele vai aplicar essa política ASG, ele vai fazer incentivos, ele vai incentivar a prática. E como é que ele vai incentivar essa prática? Ele incentiva a prática quando ele faz uma criação de fundos cujos recursos vão para as empresas que adotam essa prática ASG. Então, não é só que eu adoto a prática, é que eu incentivo tanto a prática que eu criei fundos para as empresas que atuam com a prática ASG, fazendo assim um financiamento dessas empresas. Um financiamento das empresas. Então, é isso aqui que vai acontecer. Eu vou financiar essas empresas que adotam essa prática aqui, ASG, tá? E aí, o que é que a gente vai ter? Eu vou financiar essas empresas criando fundos e, além disso, eu vou olhar para essas empresas e eu vou observar como é que elas adotam a prática ASG para que eu possa, por exemplo, conceder crédito, tá? Para que eu possa, então, fazer aqui uma concessão de crédito. Além disso, dentro dessa gestão de fundos, ASG, o que é que nós vamos ter? O Banco do Brasil vai adotar 2 princípios. O princípio da integração e o princípio da transparência. Quando eu falo em integração, o que é que eu vou ter? Eu vou integrar o quê? Eu vou integrar, de um lado, os resultados da política ASG, como é que eu estou de governança, como é que eu estou relacionando aqui sociedade, como é que eu estou com minha preocupação com o meio ambiente, de um lado, e do outro lado, o que é que nós vamos ter? Nós vamos nos vincular, então, aqui a uma prática relacionada ao retorno financeiro. E toda essa gestão vai ter uma ampla transparência. Vai ter aqui, então, essa
ampla transparência. E aí, para quê? Transparência para que eu diga como é a minha adoção de política, transparência na avaliação e transparência ainda na entrega de resultados. Como é que eu faço aqui para fazer essa entrega dos resultados, tá? Então, essa aqui é a lógica que a gente vai ter quando nós falamos dessa prática ASG. Prática ASG com chances reais de discursiva, sim, chances reais. Lembrando ainda aqui que ainda, segundo o site do nosso Banco do Brasil, as empresas que adotam a prática ASG tendem a ser mais conscientes, e isso é um resultado muito bom. Resultado número 1, excelente. Resultado número 2, além de entregarem bons resultados em termos de prática ASG, elas entregam melhores retornos financeiros. Elas são mais rentáveis. Elas são muito mais rentáveis. E por isso esse olhar do Banco do Brasil para essas empresas é um olhar institucional, é um olhar aqui, é um olhar institucional, sim, é um olhar positivo para as empresas que adotam a prática, sim, mas é considerando também que essas empresas que adotam essa prática, essas empresas que são empresas mais rentáveis. E que tal investir em uma empresa que faz ou adota uma boa prática e ainda entrega melhores resultados financeiros para os seus acionistas, tá? Então, a ASG é isso. É uma aula mais enxuta. O material vai ficar disponível no curso para vocês. Vai ficar disponível também no meu Telegram. É só procurar a professora Amanda Aires e lá vocês têm acesso a várias dicas também, tá? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Um bloco de conteúdos bem mais curto. A gente normalmente faz conteúdos com mais blocos, vai ser um conteúdo mais enxuto. E aí, queria dar algumas recomendações para vocês para a hora de fazer a redação, olhando essa prática ASG. Existe um seriado, uma minissérie no Netflix, chamado de Broken, ou em português, De Serviço ao Consumidor. De Serviço ao Consumidor é um seriado, é uma minissérie muito boa, são 4 episódios. Cada episódio vai falar de alguma coisa que prejudica o consumidor. De empresas que não adotam práticas ASG e como é que isso prejudica o consumidor. Então, o primeiro episódio são sobre produtos falsificados, como os produtos falsificados prejudicam a nossa vida. O segundo sobre móveis assassinos, como os móveis criados sem cuidados já mataram diversas crianças no mundo. Então, esse é um seriado especial sobre a IKEA, que é uma loja de móveis europeia, muito bom. Um episódio sobre plástico, e aí, claramente, as empresas não têm cuidado com as políticas que envolvem plásticos. E o último episódio sobre o cigarro eletrônico. Eu sempre indico, porque vai fazer com que vocês tenham mais repertório na hora de responder, na hora de fazer uma eventual redação. É um conteúdo bacana, são seriados bem enxutinhos. São seriados bem enxutinhos e que trazem para vocês muitos repertórios, tá? Então, essas aqui são as minhas recomendações. A ASG está na vida de todo mundo e cada vez nós temos sociedade e empresas mais preocupadas com o que vai acontecer com o mundo nos próximos períodos, né? Então, por isso, essa preocupação forte aqui com essa nossa
lógica da ASG. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula com um pouquinho mais de dor de cabeça, né? Tá meio ruim aqui, mas cumprimos a missão e aí vocês ficam liberados para poder estudar mais, tá? Então eu vou encerrando aqui essa transmissão. Beijo e a gente já volta. Oi, meu povo do meu ao vivo. Hoje batemos recorde, tá? Osiana perguntou que não está tendo acesso aos mapas mentais e às aulas. Se você é assinante, manda uma mensagem pro pessoal que eles vão responder para vocês, tá? Que bom que vocês gostaram da aula. Foi uma aula mais curtinha, onde vejo os PDFs do curso. Qual? Na minha plataforma eu não subi os PDFs ainda, eu tenho que subir, né? Tá atrasado. Mas eu subo amanhã, tá? Perguntas, dúvidas, mais 2 minutinhos de dúvidas. Se não, eu vou desejando para vocês uma... Deu certo, né? Que bom que deu certo, a gente atrasou um pouquinho, mas no fim das contas a gente conseguiu cumprir com a missão. Eu queria muito ver a ASG com vocês hoje, porque é um conteúdo que vai cair na prova, tá? Um conteúdo que vai cair na prova e eu acho que tem chance de cair na discursiva. Osiana, eu vou ver o que está acontecendo. Manda no meu direct, no Instagram, o seu e-mail que eu vejo o que está acontecendo, tá? Professora, responde minha pergunta no Instagram. Respondo. Eu não olhei Instagram esses dias. Eu vou responder amanhã quando eu estiver no carro, tá? Mas hoje eu respondo. Sou assinante, vou mandar mensagem então. Manda seu e-mail, tá, Osiana? Muito boa aula, professora. Que bom que vocês gostaram. Quem gostou, curte a aula. Muito obrigada pela audiência de vocês. Sigo aqui com o meu compromisso, né? Hoje não teve dor de cabeça, hoje não teve nada. Não, eu vou me levantar e eu tenho que dar essa aula. Vamos embora, porque ficar reclamando não vai resolver a minha vida. E aí, cá estamos nós, cumprimos a nossa missão, uma aula um pouquinho mais curta. Então é isso, muito obrigada pela audiência de vocês. De verdade, melhor professora, vou sair daqui, tem uma prova ainda hoje à tarde. Beleza. Se a cabeça fosse, imagina se não tivesse. Ai, meu Deus, vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Um beijo bem grande pra vocês. Excelente domingo pra todo mundo. E nós... eu vou mandar a minha agenda. Essa semana vai estar cheia de live, tá? Cheia de live. Lives. Eu acho que eu só não tenho live na sexta, dia 3. Eu tenho live 30, 31, 1 e 2. Tudo do Banco do Brasil. Mas eu coloco a minha agenda no Instagram. Já, tá? Beijo bem pra vocês. Um excelente domingo. E domingo que vem tem mais. Tchau, tchau. Conquiste sua vaga no Banco do Brasil com nosso aplicativo de questões. Você está se preparando para o concurso do Banco do Brasil e quer garantir a sua aprovação? Nosso aplicativo é a solução perfeita para você. Com ele, você terá acesso a mais de 750 questões e 7 simulados. Com o nosso aplicativo, você terá a praticidade de estudar onde e quando quiser, com a garantia de um material de qualidade e atualizado. Não perca mais tempo e comece já a sua preparação rumo à conquista da sua vaga no Banco do Brasil. Baixe agora o nosso aplicativo de questões e seja aprovado.